Dando continuidade ao evento, convido para mediar o próximo painel a jornalista Ian Gomes. Boa tarde a todos. Para dar continuidade ao Seminário de Governança Municipal para Prefeitos e Gestores Públicos, nós teremos agora a mesa Lideranças Femininas que trabalham com foco em governança e responsabilidade social. Para participar desse debate, nós teremos aqui 3 expositoras. Vamos convidar, primeiramente, Cristiane Sales Leitão, primeira-dama do Parlamento Cearense. Doutora Cristiane Sales Leitão é membro do Conselho Estadual de Política para as Mulheres do Ceará, é líder do projeto de responsabilidade social da Assembleia Legislativa, líder do projeto do Centro Incluso de Atendimento para o Desenvolvimento Infantil da Assembleia Legislativa, membro do Grupo de Trabalho de Cultura de Paz das Mulheres do Brasil, coordenadora do projeto Viva Vida Integração Sistêmica da Secretaria de Proteção Social. Doutora Cristiane Sales Leitão é mestre em Gestão em Saúde, especialista em mediação e práticas sistêmicas restaurativas e especialista em sistema de gestão integrados da qualidade, meio ambiente, segurança e saúde no trabalho e responsabilidade social. Para compor também essa mesa de expositoras, nós gostaríamos de convidar a vice-presidente da Mallory, Anete de Castro. Anete de Castro é cofundadora do Grupo Mulheres do Brasil, esse movimento que envolve mulheres de todas as áreas e de todos os níveis sociais. Anete de Castro é nascida na Inglaterra, mas desde os anos 80 adotou o Ceará como sua residência. Anete de Castro iniciou sua carreira na Shell Internacional em Londres, na área de gestão de pessoas. Aqui no Ceará, há mais de 30 anos, foi executiva do Grupo Edson Queiroz, responsável por negócios internacionais de todas as empresas do grupo. Atualmente é vice-presidente da Mallory Eletroportáteis, empresa de investimento espanhol especializada na manufatura de ventilação e liquidificadores, cuja fábrica está localizada em Maranguape. A nossa terceira convidada para participar desse debate, nós gostaríamos de convidar Caroline Utomi, da Rede de Governança Brasil. Caroline Utomi é advogada, empreendedora atuante e especializada em direito digital, privacidade, proteção de dados pessoais, compliance e contratos. É também a idealizadora do Programa de Cidadania e Educação Digital do Instituto CAOSU, Ações de Promoção da Igualdade Social. É mentora e palestrante na área de privacidade e proteção de dados pessoais, autora de guias para a cidadania digital e membro do Comitê de LGPD da Rede Governança Brasil. Sejam muito bem-vindas as nossas convidadas para esse debate, ou melhor, essa exposição que teremos agora sobre lideranças femininas que trabalham com foco em governança e responsabilidade social. Antes de passar aqui a palavra para a doutora Cristiane, gostaria de dizer que o Seminário de Governança Municipal para Prefeitos e Gestores Públicos está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da TV Assembleia, pelo canal Governança Brasil e também pelo canal do Instituto Plácido Castelo. Doutora Cristiane Sales Leitão, a palavra agora é com a senhora. Pode fazer a sua exposição. Boa tarde a todas e todos os presentes. Boa tarde aos internautas que estão nos acompanhando pela TV Assembleia. É com muita honra
que faço parte desse seminário e quero agradecer de coração a presença dessas duas mulheres, que são líderes e que realmente faz acontecer na questão da responsabilidade social e governança. Nossa palestra, né, dessa tarde é justamente colocando as lideranças femininas que trabalham com foco em governança e responsabilidade social. Realmente, quando a gente fala de governança e responsabilidade social, nós temos um trabalho muito focado no desenvolvimento sustentável. E eu acredito que esse debate vai ser riquíssimo, justamente porque nós vamos apresentar ações realmente executadas e que realmente faz a coisa acontecer, né? Muitas vezes nós colocamos projetos, mas, infelizmente, a gente não consegue executar. Mas eu tenho muito orgulho que, na gestão do nosso presidente Evandro Leitão, né, que teve início agora em fevereiro desse ano, ele nos deu um apoio muito grande para a gente colocar no parlamento, nessa Casa Legislativa, o Núcleo de Responsabilidade Social. E esse núcleo realmente fez ações e está realmente executando ações que nós estamos conseguindo envolver as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em todas as ações da Casa. Então, quero agradecer, né, logo de início, toda a gestão do nosso núcleo, que é coordenado pela Luana Brasileiro, e que realmente faz um trabalho de muita excelência. Muito obrigada, Luana. Pode passar. Então, no primeiro ponto, né, eu trago aqui que a governança e responsabilidade social, ela traz uma gestão eficiente nas organizações, por adotar uma visão sistêmica e sustentável. Na hora que a gente coloca a responsabilidade social, a gente aprende a fazer um movimento sistêmico na nossa sociedade. Essa visão sistêmica, a gente olha para o coletivo, a gente olha para o todo. E isso perpassa a governança. Muitas vezes a gente tenta fazer a governança, mas a gente esquece que por trás existem pessoas. E essas pessoas precisam ser vistas, precisam ser incluídas e precisam sentir o pertencimento em todas as ações. Então, na hora que a gente leva esse olhar da visão sistêmica, a gente faz a diferença. A gente consegue realmente que as ações consigam ser executadas. E, na hora que essas ações são executadas, a gente consegue ter um desenvolvimento sustentável, que o nosso planeta grita por isso. Precisamos ser sustentáveis em tudo que a gente fala, em tudo que a gente faz, porque, senão, a gente não consegue ir para frente, né? Então, se um planeta grita, precisamos desse olhar sustentável para a gente justamente garantir para as gerações futuras um mundo melhor. Pode passar. E aí eu trago aqui que as organizações que adotam a governança e que praticam a responsabilidade social são mais estruturadas e possuem maior transparência, gerando mais benefícios à sociedade. Se você buscar, dentro do mundo acadêmico, artigos, pesquisas, nós nos deparamos que, na hora que a gente tem uma responsabilidade social implantada numa organização, que a gente fala de governança, que a gente traz todos os pilares que a governança traz, a organização fica bem mais estruturada. Ela ganha força, e com essa força se consegue fazer algo mais. Então, eu acredito muito
que, na hora que a gente implanta governança e responsabilidade social em todas as organizações, sejam elas públicas ou privadas, a gente vai conseguir benefícios para a nossa sociedade. E como traz benefícios? Porque a gente mostra que aquela organização tem a transparência, então consegue atingir a credibilidade. E isso nós estamos trazendo aqui para a Casa Legislativa. Nós precisamos mostrar para a nossa sociedade que a Casa Legislativa faz um trabalho de excelência, que nós temos aqui profissionais de excelência, que realmente são competentes no que fazem. Então, a gente precisa mostrar à nossa sociedade que os nossos gestores públicos, aí eu coloco aqui os nossos prefeitos, eles precisam apresentar esse trabalho de excelência nos municípios, mostrando que tem a transparência, a responsabilidade e o compliance. Eu acredito muito, né, nesse tripé. Pode passar. E aqui eu apresento para vocês a responsabilidade social da Alesse, né, que nós elaboramos, implantamos, organizamos dessa maneira. É formada por 3 células. A célula de saúde e segurança do trabalho, que é coordenado pelo Dr. Joaquim Sampaio, que é médico do trabalho. A célula de articulação e fomento à cidadania, que é coordenado pela Tamires Campos, e a sustentabilidade e gestão ambiental, que é orientado pela Conceição Machado. Eu faço questão de citar essas células e os coordenadores para honrar o trabalho que eles estão realizando, que realmente é um trabalho de excelência. Esse projeto foi idealizado por mim, coordenado pela Luana Brasileiro, e tem como articuladora a Ana Carmen. Essa equipe toda fez um trabalho, nós implantamos, nós começamos em fevereiro, né, com a gestão do Evandro Leitão, já começamos toda a organização e implantação, foi implantado em junho, que essa solenidade foi muito importante, porque nós pedimos a adesão à ONU. Então, a Casa Legislativa hoje faz parte do Pacto Global da ONU, com muito orgulho. E essa equipe começou a executar várias ações, integrar as ações que já existiam na casa, para a gente linkar todas as ODSs. Eu estava até conversando com a Caroline, quando eu coloquei que, quando nós estávamos montando toda essa apresentação, a gente viu que a gente conseguiu atingir quase todos os objetivos sustentáveis ligados ao Pacto Global. Só faltou um, que é o fundo do mar. Mas a gente vai criar uma ação, juntamente com os nossos servidores, para a gente atingir essa ODS. Eu acredito muito que, quando a instituição ela olha para o pacto e coloca, eu vou fazer parte, eu vou ser colaborador, eu vou realizar ações colaborativas para atingir um desenvolvimento sustentável, passando por uma governança dentro da da instituição, a gente consegue. Pode passar. E aí a responsabilidade social da Alesse tem como finalidade a implantação de ações sociais em contribuição para o alcance dos objetivos sustentáveis, visando proporcionar a construção de uma comunidade mais sustentável, justa, com a finalidade de impactar positivamente e beneficiar a população. O que eu coloco muito, sempre, que nós estamos conectados, uns com os outros. Toda ação que você realiza, você vai impactar ou de maneira positiva ou negativa, na vida do outro, na instituição, seja ela qual for. Então, é importante a gente ter essa visão que cada ação que a gente faz, eu acho que a gente deveria colocar que nós queremos impactar positivamente e não negativamente. Porque esse impacto ele vai trazer
justamente a questão da sustentabilidade para o futuro. Né? Precisamos ter esse olhar, puxa, o que é que eu estou fazendo em prol do outro, em prol da minha comunidade, em prol do meu município, para realmente eu fazer um impacto, né, levar um impacto positivo para as pessoas, para as famílias, né, para a comunidade no todo. Então, isso é importante a gente ter essa visão do outro, né, da visão coletiva. Pode passar. E aí a primeira ODS, né, que é a erradicação da pobreza e a erradicação da fome, foi uma ação brilhante do nosso presidente Evandro Leitão, que, com a pandemia, a gente viu como a nossa sociedade ficou vulnerável, como ela foi atingida e como ela sofreu, e veio a fome, literalmente a fome, porque ocorreu desemprego, né, ocorreu muitas situações difíceis para as famílias, e aí a Alesse se mobilizou e arrecadou 32,5, né, toneladas de cestas básicas e produtos de higiene que foram distribuídas para as entidades de Fortaleza e do interior do Estado. E a gente tem essa preocupação. Nós fazemos várias ações com a comunidade do entorno. E sempre a gente tenta, com parceiros, com amigos, com a colaboração dos nossos servidores, levar a questão do alimento. Né? É importante, essas famílias estão realmente sofrendo com a pandemia. Então, o que é que custa a gente fazer um pouquinho? Né? Pedir um, pedir o outro, pedir um vizinho, ou seja, vamos colaborar? Então, a gente traz essa sensibilidade, né, para dentro da comunidade, para dentro da organização, para a gente fazer diferente. Pode passar. A terceira ODS é saúde e qualidade. Então, aqui eu não preciso falar muito, até para os nossos servidores da casa, que nós temos um departamento de assistência social e saúde maravilhoso. Nós temos um equipamento, aqui na Pontes Vieira, onde nós temos 12 células de especialidades de saúde. Então, uma equipe multidisciplinar, que realmente faz um trabalho de excelência para os nossos servidores da casa e para a comunidade do entorno. E nós estamos ampliando cada vez mais. Agora, no Setembro Amarelo, né, em alusão ao combate à depressão e ao suicídio, nós colocamos a oficina Despertar, com o núcleo de saúde mental, que foi implantado também nessa gestão, e nós percorremos vários municípios. E como foi gratificante? Porque nós adentramos as secretarias de educação, levando essa oficina, colocando que a escuta desses jovens é muito importante para justamente combater a depressão e o suicídio. E vocês não têm ideia como nós levamos uma cimentinha e como eles ficaram gratos em realmente falar sobre o assunto, né, da depressão, que muitas vezes a sociedade esconde e traz a ansiedade, traz problemas mais sérios. Então, nós fizemos essa oficina Despertar, pensando na saúde mental, porque também foi algo que a pandemia trouxe muito forte. Pode passar. Educação de qualidade. Outro projeto que eu tenho muito orgulho, que também foi implantado na gestão do nosso presidente Evandro Leitão, que é o Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil, CIAD. É um espaço onde nós temos uma equipe multidisciplinar que atende crianças com espectro autistas e crianças com síndrome de Down. Recebemos os dependentes dos nossos servidores e também da sociedade como um todo. Esse trabalho eu tenho muito orgulho, porque realmente a criança perpassa por todas as áreas
para o desenvolvimento cognitivo e motor. E aí a gente trabalha justamente essa educação inclusiva, que no começo da minha fala eu coloquei, que a responsabilidade social perpassa pela inclusão de todos. E a Assembleia traz esse projeto que realmente inclui essas crianças que precisam de atenção. Pode passar. O outro, que é a educação de qualidade também, é justamente a Unipasse, né, que faz um trabalho, ele ainda não está aqui, mas nós vamos colocar aqui, que a Unipasse faz um trabalho justamente de excelência, levando pós-graduação, esse seminário que está acontecendo, que a gente, né, realmente assim, coloca a qualidade na informação que nós vamos passar. E nós temos o trabalho do Alcance.enem, que é coordenado pelo Conselho de Altos Estudos e oferece 2.000 vagas destinadas a alunos de rede pública. Então, é o que eu coloco muito, os nossos jovens precisam ser olhados e a gente precisa desenhar um projeto de vida para eles. E eles têm a oportunidade, através do Alcance, de realmente conseguir construir, né, a sua formação para atingir aquele sonho de realmente entrar numa universidade. Então, esse trabalho da Assembleia realmente é maravilhoso. A quinta ODS, que é a igualdade de gênero, né, que foi uma das coisas que eu coloquei para o nosso presidente, é a força da mulher. Viu, gente? Então, assim, a casa realmente tem cargos estratégicos, os cargos de estratégia são conduzidos, são gerenciados por mulheres aqui na casa. Eu acredito que é por isso que estamos com tanta força e com um trabalho de tanta excelência. Então, realmente, ele tem esse cuidado de realmente valorizar as mulheres, as gestoras. E temos também a Procuradoria Especial da Mulher, que realmente acolhe essas mulheres que estão precisando de proteção, de orientação. É um projeto muito, muito bacana, que é coordenado pela deputada Augusta Brito. É um trabalho que realmente ajuda as mulheres e transforma a vida delas. Pode passar. A ODS é de água limpa e saneamento, né? Nós temos aqui um servidor da casa que é um talento, que na sua tese de doutorado ele desenvolveu justamente um polímetro de água para o consumo humano aqui na Alesse. Esse projeto ele traz uma economia, né, que a casa tinha um custo de R$70 mil em água para o consumo humano. E, com esse projeto, reduziu para 7 mil. Então, isso é uma ação de sustentabilidade. Isso é uma ação que realmente visa esse desenvolvimento sustentável para o planeta. Pode passar. As energias renováveis e o combate a mudanças climáticas. Todo o anexo 3, que é o prédio onde tem justamente todos esses novos projetos do presidente Evandro Leitão, é um prédio inteligente e que realmente tem na sua construção toda a parte de sustentabilidade, desde a energia, da água, dos resíduos sólidos, ou seja, é um prédio que realmente ele é sustentável. Próximo. Empregos dignos e crescimento econômico, né? A ODS 8. Esse projeto também, um projeto que foi desenvolvido pela responsabilidade social da Alesse, em parceria com a ABES, Senac e Sala do Empreendedor da Alesse. Nós implantamos um projeto de empreendedorismo, principalmente para a nossa comunidade do entorno. Então, sim, é um projeto que nós vamos receber
já estamos recebendo até os moradores da comunidade do entorno, então, eles passam por capacitações de educação e saúde, eles fazem um projeto de vida, onde eles encontram, né, o seu verdadeiro propósito, e quando eles olham e se colocam, eu quero ser empreendedor, eles passam por uma capacitação coordenada pelo SENAC, justamente para se tornar um empreendedor, né? E a ADES entra com o microcrédito e eles têm a questão do recurso financeiro para colocar o seu primeiro negócio. Foi a fala, né? Porque todos esses projetos para a gente desenhar, nós adentramos na comunidade. Nós realizamos reuniões com os líderes das comunidades. E eles colocaram para a gente, precisamos de renda, porque nós estamos com fome de alimento, mas a gente não quer o assistencialismo. A gente quer a nossa renda, a gente quer o trabalho para realmente a gente sustentar de maneira digna as nossas famílias. Então, com essa fala que nós ouvimos, nós montamos esse projeto. Então, é o que eu coloco muito dentro da nossa equipe. O importante é a gente ensinar a pescar e não dar o peixe, né? Porque eles precisam desse trabalho, eles precisam da renda para se ter uma vida digna. Pode passar. E aí a gente entra, né, com toda essa formação de empreendedorismo, de educação em saúde, até da parte da higiene, da questão emocional do ser, justamente para a gente reduzir a desigualdade social. Eles precisam fazer parte dos nossos conhecimentos. Eles não tiveram a oportunidade. Muitas vezes a gente chama como pessoas invisíveis. Só que eles não são. Né? A ação que a gente faz impacta na vida deles e eles também vão impactar na nossa. Então, nós não podemos fechar os olhos e achar que ali tem uma comunidade com pessoas invisíveis. Não, a gente tem que chamar para a gente fazer a coisa diferente. Pode passar. E aí as cidades e comunidades sustentáveis e o consumo responsável. A Assembleia Legislativa tem um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Nós realizamos aqui na casa a coleta de resíduos recicláveis e encaminhamos para as associações de catadores, que é outra ação também que a Alessia está fazendo, colocando essas associações de catadores sob o nosso olhar, trazendo eles para as capacitações também, levando formação. Pode passar. A 13, que é justamente o combate às mudanças climáticas, nós temos uma célula de sustentabilidade e meio ambiente dentro do núcleo de responsabilidade social, e a gente faz todo esse acompanhamento e essas capacitações do despertar para a consciência ambiental. Pode passar. A vida sobre a terra, essa é uma ação rotineira da Assembleia, que é a entrega de mudas, é justamente colocando que o planeta tem que ser visto, nós temos que gerar a questão do desenvolvimento sustentável, nós temos que fazer plantio, nós temos que realmente olhar para o nosso verde, para a nossa natureza. Né? Pode passar. A paz e justiça. Aqui, na Alessia, nós temos o Núcleo de Mediação e Gestão de Conflitos, o Escritório Frei Tito de Direitos Humanos e Comitê de Prevenção e Combate à Violência e Visão da Cultura de Paz. Nós tivemos um orgulho muito grande, porque nós tivemos uma reunião com a direção da Unesco, né, os diretores nacionais, justamente para chamar a Unesco para fazer parceria com a Casa Legislativa. E, na hora que eu coloquei para a Unesco que nós estávamos implantando a cultura de paz na Casa Legislativa,
eles não quiseram mais nem conversar, já assinaram o convênio. Porque a Unesco nos colocou que o mundo está precisando disso. Essa questão da cultura de paz, que precisamos resolver os problemas através do diálogo, que aí perpassa a questão da governança. A governança, ela traz o triplé da transparência, do compliance, e isso gera a cultura de paz. Então, às vezes, é uma ação que você faz ali, que as pessoas acham, meu Deus, mas para que esse núcleo de mediação? Como elas vão gerir conflitos? Mas a gente já está trazendo a questão da cultura de paz, que é tão importante para a nossa sociedade. Pode passar. E a última ODS, olha aí, só faltou uma. É justamente as parcerias pelas metas, que aí eu trago os pilares, né, que realmente estão dentro dessa ODS, que é a transparência, a equidade e o compliance. E aí, aqui são os nossos parceiros, né, que é a Unesco, Unicef, Senac, Senai, SESC, a Cruz Vermelha Internacional e a ADESE. Ou seja, são parceiros que estão acreditando no trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui na Casa Legislativa, através do Núcleo de Responsabilidade Social. Pode passar. E eu termino aqui falando, né, que o setor público ele tem aderido a um papel ativo no incentivo de práticas socialmente responsáveis. Com isso, a governança e a responsabilidade social vem integrar estratégias para a condução de uma gestão equilibrada dentro da sociedade. E eu ressalto, aquela instituição que traz a governança e a responsabilidade social, realmente ela tem uma estrutura de excelência. Isso eu acredito. Pode passar. E aqui vamos apresentar aqui um vídeo, né, colocando justamente todas as nossas ações. O Comitê de Responsabilidade Social, implantado na gestão do presidente Evandro Leitão, busca otimizar ações de desenvolvimento sustentável. Liderado pela primeira-dama do Legislativo Estadual, Cristiane Leitão, tem o objetivo de reduzir os impactos negativos no Estado, preservando recursos ambientais e culturais, atento às desigualdades socioeconômicas, a fim de promover o desenvolvimento das localidades para uma sociedade sustentável, utilizando a informação, sensibilidade e a execução de ação junto aos parceiros e colaboradores. Devido à relevância de uma atuação junto às comunidades do entorno e de parceiros como Unesco, Unicef, Cruz Vermelha Internacional, Senai, Senac, entre outros, o Comitê de Responsabilidade Social é composto pelas células de sustentabilidade e gestão ambiental, célula de articulação e fomento à cidadania e a célula de saúde e segurança do trabalho, expandindo a assistência e melhorando as atividades alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nosso planejamento estratégico engloba ações desde a prevenção e promoção à saúde, a capacitação para a formação de empreendedores e fomento de economias. E você, gestor público, que deseja promover o desenvolvimento sustentável, reduzir as desigualdades, impactar positivamente sua região através de ações alinhadas e integradas com os desafios atuais. Já pensou em contar com parceiros como o Comitê de Responsabilidade Social da Alesse? A Casa Legislativa está de portas abertas para juntos avançarmos e multiplicarmos as iniciativas sustentáveis em nosso Estado. E a casa está aberta, né? Inclusive, no final do vídeo,
há justamente um convite para todos os gestores públicos de realmente conhecer a nossa responsabilidade social e que esse setor está aberto para a gente levar todas essas ações, essas experiências que nós estamos colocando aqui na casa para os municípios de vocês. Era uma fala muito bacana no vídeo, que justamente a gente convida o gestor público para se integrar com a nossa responsabilidade social. E aí, antes de terminar minha fala, quero muito agradecer a Anete Castro e a Caroline, né, pelo convite que nós fizemos, justamente para elas apresentarem também as ações exitosas, elas como verdadeiras líderes femininas. Muito obrigada. Agradecemos, então, a doutora Cristiane Salles Leitão, primeira-dama da Assembleia Legislativa, pela exposição sobre o tema Lideranças Femininas que trabalham com foco em governança e responsabilidade social. Quero lembrar aqui a nossa plateia que, após a exposição das nossas convidadas, quem quiser fazer alguma pergunta, formular, nós temos aqui as nossas recepcionistas para pegarem essas perguntas e passarem às nossas convidadas. E, dando sequência a essa exposição, vamos convidar, então, a Anete de Castro, que é a cofundadora do Grupo Mulheres do Brasil e vice-presidente da Mallory. Com você, doutora Anete. Bem, boa tarde a todas, todos e todas. E primeiro eu queria agradecer à Cris pelo convite, por estar aqui nesse momento, e falar um pouquinho sobre aquilo que a gente está fazendo, mas também falar um pouco sobre esse conceito de governança e como que isso afeta o dia a dia da gente. Eu acho que, primeiro, parabéns, Cris, pelo trabalho que a Assembleia está fazendo. Passei a minha vida toda na área privada, e eu me considero hoje uma grande militante da sociedade civil, totalmente apartidária, mas muito política no sentido que eu acredito que a sociedade civil precisa dialogar bem com o público e exigir os direitos de uma forma digna, de uma forma correta e de uma forma justa. E eu faço isso tanto na minha função de empresária como na minha pessoa física. Porque a outra crença grande que eu tenho é que cada um de nós, como cidadãos, eu sou inglesa, mas eu me sinto muito brasileira, tenho quase 40 anos aqui no país, mas a gente precisa exigir os nossos direitos e a gente precisa buscar uma sociedade mais justa e mais igualitária. Quando eu cheguei aqui no Brasil, em 83, eu cheguei aqui em Fortaleza, na realidade, de uma multinacional, de uma vida muito justa na Inglaterra. E foi a primeira vez que eu senti o verdadeiro sentido da palavra pobreza. Eu tinha lido, mas eu nunca tinha sentido. E eu me comprometi comigo mesmo, desde o dia que eu cheguei, que eu teria que estar fazendo a minha parte. E eu passei a minha vida toda, eu me orgulho no sentido que eu sempre fiz a minha parte desde 83, mesmo quando não se falava de responsabilidade social ou de igualdade, eu entendi que eu tinha que fazer algo a mais para que eu pudesse tornar o meu entorno melhor. E o meu entorno, de lá para cá, sempre vem sendo aqui nessa região. E como empresária, eu também entendo que o lucro é uma consequência da forma que a gente trabalha. Eu compartilho muito do capitalismo consciente. Quando criou o capitalismo consciente, me entendi melhor. Porque se a nossa sociedade não está com saúde, o nosso negócio também não vai estar com saúde. E a gente precisa olhar primeiro para dentro das nossas empresas, para dentro do nosso negócio, como a Cris vem fazendo aqui dentro da Assembleia e ao redor da Assembleia,
assegurar que isso esteja bem, trabalhar isso de uma forma justa, igualitária, trabalhar os familiares das pessoas que estão ao redor da gente. Se a gente fizer isso, depois a gente começa a olhar a comunidade, o nosso negócio vai lucrar, gente, mas o nosso negócio não vai lucrar num ambiente não saudável. A gente precisa, hoje, do meu ponto de vista, chegando nos dias de hoje, a gente precisa de cura. A gente precisa de paz, a gente precisa de justiça e a gente precisa de pessoas lutando para o positivo e não brigando pelo negativo. E a sociedade brasileira necessita urgentemente disso. E cada um de nós, como sociedade civil, como pessoas públicas, precisa entender que a gente não pode mais virar as costas e a gente precisa, sim, sair com ação. Cada um de nós pode agir. Cada um de nós podemos fazer a nossa parte para isso. E tudo isso, se eu for juntar tudo isso, gente, para mim isso é governança. Porque a governança é um equilíbrio de ação. É um equilíbrio de um ambiente. E o equilíbrio, ele precisa de transparência, ele precisa de justiça, ele precisa de procedimentos e disciplina. Eu fiquei bastante feliz nesses últimos anos que os pilares de governança, na realidade, foram adotados, foram abraçados pelo mercado financeiro. Quando o mercado financeiro abraça, tudo anda mais rápido porque tem recursos que vêm. E nesses últimos 3, 4 anos, a gente começa a falar muito de ESG, o environment, o social e a governança. E o ESG, nada mais, nada menos é do que o equilíbrio. E esse equilíbrio é em todas as áreas, que seja dentro do nosso negócio, dentro da nossa casa, no nosso ambiente e na esfera pública. E quando o mercado financeiro começou a exigir ESG, até para as empresas que estavam fazendo IPOs, eu acredito que isso foi um sinal para todos começarem a agir ainda mais. Porque se você começa a agir sem crer, não tem problema não, porque você está agindo. E na medida que você vai agindo, você passa a crer. E aí a gente começa a fazer a verdadeira transformação, que eu acho que é o que a gente está buscando no nosso dia a dia, em tudo que a gente está fazendo. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje de algumas das ações que eu faço. Eu costumo dizer que eu trabalho muito no meu negócio. Eu tento aplicar as minhas crenças e os meus valores dentro do meu negócio, no meu dia a dia. Eu acho que isso, como empresário, a gente tem essa obrigação. E eu tenho um hobby. E o meu hobby hoje se chama Grupo Mulheres do Brasil. Eu digo que é um hobby porque o hobby você gosta, né, gente? E eu adoro fazer o bem para o próximo. Me faz bem. Eu acho que quando você faz bem para o próximo, faz muito mais para você do que para qualquer outro, não é isso? E eu fazia isso, como eu falei, desde o momento que eu cheguei no Brasil. E quando a gente criou o Grupo Mulheres do Brasil, tudo ficou um pouquinho mais fácil. Porque juntos você faz mais, juntos você é mais forte, né? Então, há 8 anos atrás, juntamente com a Luísa Helena Trajano, que acho que todos conhecem muito bem, né, a gente se uniu, 40 mulheres, com um objetivo muito simples. Naquela época, se você se lembra, era a época de redução de IPI, o país estava super bem, e eu cuidava de linha branca, e eu fui junto com esse grupo a Brasília muitas vezes para a gente negociar a redução de IPI, obviamente a manutenção da arrecadação. E nessa época a gente foi convidado pelo governo para falar um pouco sobre como a mulher atuava. 8 anos atrás a mulher tinha um pouquinho menos de destaque, né? Hoje a gente tem um pouquinho mais. Mas a gente foi convidado para falar um pouco como a mulher lidava com seus negócios, lidava no dia a dia, como é que ela entendia a governança do negócio e do governo naquela época. Fomos 40 mulheres a Brasília e, nesse dia, 2 coisas aconteceram que a gente achou interessante. A primeira coisa foi que foi dado para nós acesso aos ministérios, para ideias ou opções. E a gente diz, puxa,
Se alguém abriu a porta e disse que a gente tem acesso, a gente não pode ser omisso, a gente tem que agarrar essa oportunidade, a gente tem que ir. Então, isso isso deu uma oportunidade para a gente precisa começar a fazer alguma coisa. E a outra coisa, a gente gostou de estar junto, porque muitas de nós, 40 mulheres, a gente não se conhecia, e a gente gostou de estar junto. E a gente começou a entender que, juntos, a gente poderia fazer algo mais. Isso faz exatamente 8 anos esse mês. E hoje a gente está em 97.140 e poucos mulheres já aderidas ao Grupo Mulheres do Brasil. Nós entramos na pandemia com 40 mil. A gente mais do que dobrou esse número durante a pandemia. Durante o primeiro ano, a gente rodou esse país. Porque a primeira coisa que a gente disse que muitos de nós não conheciam esse país e não conheciam as realidades. Então, a gente rodou o país conhecendo as realidades, buscando entender o que tinha de bom. E aí a gente foi entendendo que tinha, sim, muita coisa que a gente poderia fazer como sociedade civil unida. E isso, gente, é o Grupo Mulheres do Brasil. Eu vou passar rapidinho, e depois, se tiver perguntas, para mostrar um pouco o que a gente está fazendo dentro do Grupo Mulheres do Brasil e para o país. Hoje, na realidade, a gente está no mundo todo, a gente trabalha em núcleos, então a gente tem hoje mais quase 140 núcleos, estamos em todos os estados do país e a gente está em mais de 30 países do mundo, onde tem brasileiras atuando dentro das suas comunidades, primeiro ajudando brasileiros lá fora e, em seguida, ajudando a comunidade também. Pode passar. Pronto, então já pode passar. E como é que o grupo funciona? O grupo é o Grupo Mulheres do Brasil, mas a gente tem trabalho em todas as esferas. Temos mais de 25 comitês trabalhando na área de educação, empreendedorismo, social, cultural, igualdade racial. Temos pautas de mulheres, combate à violência, refugiados, políticas públicas. A gente tem várias esferas que a gente trabalha. E a gente trabalha para a sociedade como um todo, apesar da gente ter pautas que são para mulheres que a gente sustenta bem. Certo? E aqui em Fortaleza, por ser um grupo de voluntários, a gente funciona de uma forma bastante coesa com as voluntárias que a gente tem. A primeira coisa que eu falo é quem gostaria de ser voluntário do Grupo Mulheres do Brasil, nós estamos de braços abertos, porque a gente precisa de mais voluntários para fazer mais trabalho. Mas a gente tem vários pilares que a gente sustenta. Desde o início, a gente trabalha com artesanato, com os artesãos em várias regiões do Estado, com a coordenação de curadoria, qualidade, orientação, comercialização. Levamos para a França artesãos. E, recentemente, a gente fez um trabalho bem diferente, que eu vou falar agora, no artesanato. A gente trabalha com empreendedorismo. A gente tem um curso de gestão para OSCs, para preparar as OSCs melhor na gestão da sua organização, um curso que é certificado pela Unicef, juntamente com a gente. A gente tem um comitê de educação, onde a gente trabalha dentro da escola pública, tanto aqui como no interior. E durante a pandemia, a gente fez um trabalho muito legal no interior, no município de Cariús. Não sei se tem alguém aqui de Cariús. Mas a gente foi procurado por uma professora da rede pública, dizendo que ela gostou muito da Luísa e ela queria conhecer o grupo. Esse contato nasceu um projeto de um curso de 4 meses com as professoras da rede pública de Cariús. A gente já fez 2 programas durante a pandemia. E essas professoras, elas nos ajudaram a fazer um trabalho na área de saúde, que é Unidos pela Vacina, que eu vou mostrar para vocês aqui, que foi a grande campanha do Grupo Mulheres do Brasil durante a pandemia. A gente trabalha na área de saúde também, e um grande trabalho em cultura de paz, que a Cris faz parte. E eu vou mostrar um pouquinho os projetos que a gente tem nessa aí. Mas só antes de sair daquela tela, uma das coisas que eu sempre falo, gente, é que tudo que a gente faz se entrelaça. Cada um de nós tem que ter um pouco de empreendedor dentro da gente. Cada um de nós precisa de uma comunicação não violenta.
cada um de nós precisa de equilíbrio e saúde. Então, apesar da gente ter vários comitês de trabalho, a gente tem uma crença muito grande que esse aqui é um ecossistema. Se o ecossistema está equilibrado, a gente anda com mais rapidez, a gente funciona melhor. Então, várias das minhas líderes dentro dos projetos, elas entram nos projetos dos outros comitês. E isso torna o nosso trabalho muito mais fácil e muito mais equilibrado. Essa saúde do ecossistema, eu acho que é o que a gente tenta buscar. Pode passar. Na área de saúde, obviamente a gente trabalha a saúde em cores, então todos os meses a gente tem um trabalho de divulgação dentro dos projetos. Esse mês, obviamente, Outubro Rosa, e então todos os nossos projetos a gente está falando sobre as necessidades do cuidado. Mas durante a pandemia a gente sentiu muito cedo o que hoje eu acho que está virando muito sério, que é a nossa dificuldade de ansiedade e a saúde mental. Então, em junho do ano passado, a gente uniu um grupo de 30 pessoas, voluntários do grupo, e a gente lançou Escuta com Afeto, que é um programa de escuta que está aberto ao público, onde a gente coloca as pessoas à disposição para ouvir, para ter uma pessoa amiga perto, para tentar passar suas dificuldades. E isso a gente sentiu demais no auge da pandemia, junho, julho, agosto do ano passado. E a gente chegou a atender mais de 20 pessoas por dia com o nosso grupo durante esse período. E, obviamente, a gente é uma escuta não qualificada, mas é uma escuta amiga. E a gente tem os procedimentos de encaminhar as pessoas em seguida para profissionais. E Escuta com Afeto hoje, além de atender ao público, ela também atende a essas 97 mil mulheres do Grupo Mulheres do Brasil a nível nacional, onde a gente também tem aquela escuta amiga, que hoje essa palavra amiga, eu acho que tem muito mais sentido, já que a gente foi tão afastado fisicamente dos nossos amigos, eu acho que isso afetou seriamente a nossa comunidade em geral. Então, esse é um pouco do trabalho de saúde. Pode passar? Bem, Unidos pela Vacina. Vários de vocês devem ter visto o trabalho da Luísa Helena Trajano no ano passado, durante a pandemia. Ela fez mais de 700 lives em 2020, lives online, né? Ela é uma pessoa muito assim perspicaz e tem crenças muito fortes. E quando a gente chegou em dezembro, a gente percebeu que o Brasil realmente estava precisando de muito mais ajuda do que a gente pensava. E a gente entendeu que era muito além só de nós no Grupo Mulheres do Brasil. Então, a gente lançou a primeira grande campanha como sociedade civil. O Grupo Mulheres do Brasil criou a campanha e a gente lançou juntamente com a sociedade civil. Nós temos mais de 4 mil empresas que se uniram a gente na campanha de Unidos pela Vacina. E o objetivo era muito simples, a gente também fazer a nossa parte para que o Brasil pudesse vacinar o mais rápido possível, porque a gente entendeu que sem a vacina a gente não ia ter uma vida mais normal. E essa campanha, na realidade, quando a gente começou a tentar entender o que a gente poderia estar fazendo, a gente sabia que a gente tinha que fazer. O que a gente não sabia naquela época era o quê. A gente começou a trabalhar em várias esferas, no federal, no estadual e no municipal. E a gente entendeu que a nossa parte seria muito no municipal, que a gente poderia chegar muito mais perto dos municípios, apoiando eles com as necessidades. Afinal, os municípios que aplicaram a vacina. Então, a gente fez todo o apoio a nível federal com as negociações de vacina em várias esferas. A gente coordenou todo esse trabalho com o COSENS e a gente utilizou toda a rede do Grupo Mulheres do Brasil com empresários em todas as regiões para que a gente pudesse fazer o nosso trabalho. E o trabalho era isso, a gente saiu com a meta de vacinar esse país até setembro desse ano.
A gente não chegou à nossa meta, mas a gente chegou muito perto no apoio que a gente fez. Para nós, Unidos pela Vacina, foi super legal. É como eu falei, eu sou da área privada, então tenho pouco conhecimento do público. E a gente começou com a pesquisa em todos os municípios do país. Nós pesquisamos todos os municípios do Brasil, com exceção de um que não quis participar da nossa pesquisa, simplesmente para entender as necessidades, o que se precisava, qual era a dificuldade. E com essa pesquisa, a gente fez um trabalho com os apoiadores para a gente apoiar os municípios com aquilo que poderia ser necessário para a aplicação da vacina. A gente chegou, essa semana, a gente divulgou mais de 50 milhões de reais de doações aos municípios ao redor do país. Aqui no Ceará, a gente chegou a 3 milhões de reais de doação, onde a gente entrou com câmaras frias, com EPIs, com equipamentos, com ar-condicionados, com reformas, com notebooks, de acordo com a necessidade de cada município. E o que a gente sentiu, na realidade, é que a gente estava olhando justamente para aquelas regiões e aquelas pessoas que estavam na frente da pandemia, que estavam sentindo na pele a dificuldade. Nos meses de janeiro e fevereiro, a gente entrou muito com problema de oxigênio, problema de cilindros, que hoje parece muito longe, mas naquela época era um problema muito grande. E a gente começou a conhecer melhor os municípios e como eles funcionam. Isso, para nós, do Grupo Mulheres do Brasil, vai ser um grande legado. E esse contato com os municípios, na realidade, na campanha, é o único contato que a gente não vai perder, porque existe um e-mail, cada município tem um e-mail que é a prefeitura@mulheresdobrasil.org.br. E a gente teve, além, obviamente, das doações, uma grande aprendizagem que vai servir para todos os nossos trabalhos. Aqui você vê algumas das doações acontecendo. A gente reformou o EBS em Maracanaú, a gente foi entregando câmaras frias, caixas térmicas em várias regiões. Pode passar. Falando, aquelas professoras de Cariús que a gente vinha treinando, elas viram Unidos pela Vacina e elas mesmo organizaram todas as doações que a gente fez em Cariús, e a gente fez de uma forma bem diferente. A gente pegou uma doadora particular que era da área de educação e ela reformou todas as UBSs de Cariús com a coordenação das professoras da rede pública. Então, elas mesmas sentiram que elas poderiam fazer a parte delas também durante a pandemia para o município delas. Que é justamente isso, somos Cariús. Essas são as nossas professoras de Cariús, que a gente tem muito orgulho. E elas vão fazer o primeiro núcleo do Grupo Mulheres do Brasil no interior do estado. Elas acabaram de ser treinadas e elas vão começar com o núcleo do grupo em Cariús. Pode passar. Em empreendedorismo, a gente tem um belíssimo projeto que é a Florescer, que já está no 4º ano, onde a gente tem um programa de gestão de 4 meses para OSCs. Era hospedado na Unicef. Durante a pandemia, a gente já fez dois programas digital. Então, a gente alcançou agora o interior do estado. Então, a gente tem o programa Florescer, que pode atender a qualquer OSC no interior do estado também. É online, são 4 meses. A gente faz uma triagem da OSC. A gente acredita que tem muita gente com vocação fazendo um trabalho muito legal, mas a gente precisa ter a gestão, a governança por detrás de tudo isso. Então, o projeto Florescer acabou de formar as pessoas, a gente vai formar esse mês o último turno, e a gente começa no início do ano com o novo turno do Florescer. Mas também permitiu a gente conhecer muito melhor os talentos que a gente tem trabalhando e se doando no interior do estado também. Também, durante a pandemia, a gente criou um fundo, vários de nós, do Grupo Mulheres do Brasil, a gente entrou no fundo, é um fundo financeiro, a gente doou dinheiro para a gente criar um fundo que a gente chama Dona de Mim, que é justamente um trabalho de microcrédito, mas com uma certa diferença, que a gente oferece o curso
de treinamento pela Rede Mulher Empreendedora, mas a gente também oferece a mentoria com os participantes do fundo ao longo do período que elas estão recebendo os nossos recursos. E o Ceará é o segundo maior estado de aderência do fundo. E, mais uma vez, a gente passou a conhecer aquelas mulheres meio desconhecidas. O nosso fundo tem 2 sistemas. Um é o fundo normal, para microcrédito, mas o outro a gente chama de comunidades, que são para aquelas mulheres que não têm nada, que mal sabem o que é CPF. E a gente acolhe essas mulheres, a gente cuida, a gente orienta e a gente coloca elas no caminho do fundo. Pode passar. E aqui é o nosso comitê de artesanato, que vem trabalhando desde que a gente começou aqui em Fortaleza, 5 anos atrás. A gente trabalha muito com os artesãos na orientação, curadoria, comercialização. E a gente percebeu que, durante a pandemia, os nossos artesãos tinham parado. Muitos de vocês são do interior do estado, então, e muitos desses grupos pararam, porque o artesanato é vendido por emoção, é a maioria para o turista. O turista deixou de vir. A gente começou, igual aqui a Assembleia, doando cesta básica, mas a gente sabia que só a doação de cesta básica não ia ser bastante, e que as pessoas queriam voltar a trabalhar. E então a gente criou um recurso para lançar o nosso e-commerce, que é Terra Artesã. Acho que pode passar. Pode passar mais um? Pronto. Então, a gente criou Terra Artesã. Eu falo isso, terraartesã.com.br, é o nosso e-commerce de artesanato, gente. A gente tem uma bela coleção para o Natal também, então, por favor, entre e prestigie a gente. Todos os recursos da Terra Artesã são 100% retornados para todos os nossos projetos. O Terra Artesã é do Grupo Mulheres do Brasil e nasceu aqui no Ceará. No próximo ano, ele passa a acolher todos os outros estados também, os grupos de artesãos. E, recentemente, a gente juntou mais um trabalho com Terra Artesã, que é esse que eu estou mostrando aqui, que é Vozes da Liberdade, onde a gente uniu o nosso artesanato e a gente uniu o trabalho de cultura de paz que a gente faz dentro dos presídios. A gente faz um trabalho nos presídios há muitos anos. A gente ensina artesanato. E a gente acolheu 20 artesãos que nós treinamos dentro dos presídios num curso especial que está acontecendo agora. Ele já tem 1 mês, ele tem mais 1 mês de duração. Essas egressas do sistema carcerário estão conosco. Elas estão aprendendo com design, uma coleção especial do Grupo Mulheres do Brasil. Elas estão tendo um curso de comunicação não violenta, a Cris vai fazer parte. Elas estão tendo um trabalho psicossocial, elas estão tendo um trabalho de gestão financeira. O Sebrae entra com a gente também nesse trabalho. Elas estão direto com o designer renomado do Estado. E elas estão entrando no Fundo Dona de Mim, elas vão receber recursos para que elas possam virar artesãos. E a Terra Artesã vai comprar todas as os primeiros produtos que elas estão produzindo. Então, a gente uniu tudo, como eu falei logo no início, eu acho que o ecossistema tem que fechar. A gente uniu tudo para dar para essas mulheres uma possibilidade, sim, de uma nova vida, dela poder sair e ela poder ser empreendedora, mas com apoio, porque a gente sabe que a vida não é fácil quando sai. A gente sabe de todas as dificuldades que elas têm. Mas é um trabalho que a gente lançou o mês passado, nós vamos lançar a coleção no mês de novembro, e a gente tem muito orgulho dessas mulheres que estão com a gente 2 vezes por semana na nossa sede, aprendendo e querendo mudar a vida delas. Isso é Vozes da Liberdade também. Todos os produtos vão ser vendidos na Terra Artesã, então a gente pede, por favor, para prestigiar. Pode passar. O seminário também, a divulgação do artesanato, eu acho que isso é a nossa obrigação, a gente divulgar para o mundo o que a gente tem. Tem mais de 30 mil artesãos aqui no nosso estado. Se você multiplica isso por 4, é mais de 120 mil pessoas que dependem do artesanato. E que não é só um trabalho e não é só um produto que você compra, mas a gente está
dando perenidade à arte e à cultura dessa região, à história dessa região. Porque todo o artesanato é artesanato de raízes, que vem da história e da cultura. Pode passar. E aqui vem o nosso grupo Cultura de Paz, que é um grupo que faz muito trabalho na comunicação não violenta. A gente lançou um pacto colaborativo da não violência contra a mulher com o governo do Estado. A gente tem artesanato dentro do sistema prisional. A gente trabalha em abrigos. O Amigos da Rua é um trabalho forte que a gente tem de abrigos. A gente trabalha dentro do sistema socioeducativo com um programa de gestão, que eu acho que também a Cris participou, né, Cris? Programa de gestão para jovens internas dentro do centro socioeducativo. E a gente tem um trabalho muito forte no apoio à PAC, que é um sistema carcerário alternativo. Só para vocês terem uma ideia, o presídio normal custa R$4.000 para sustentar um preso e 85% dos presos retornam ao crime. No sistema PAC, é o contrário. 85% dos presos não retornam ao crime e custa R$2.000 por mês. Então, a PAC, que é uma associação de voluntários que monta um presídio alternativo, já está aprovada aqui no Estado. A gente já tem um primeiro local e a gente entrou agora com apoio à associação para se preparar na governança para abrir essa PAC durante o próximo ano. E esse trabalho que a gente faz dentro dos presídios, muitas vezes eu faço uma meia-culpa, mas eu faço essa meia-culpa ao público para mostrar para todos que nunca é tarde para a gente agir. Além dos meus trabalhos, eu também sou cônsul aqui na região. Eu fui cônsul da Grã-Bretanha durante 22 anos. Hoje eu sou cônsul dos Países Baixos, da Holanda. E desde 87 que eu visito os presídios na nossa região. E eu visito por uma obrigação profissional, para ver se os presos internacionais estão bem, etc, etc. Mas eu nunca tinha pensado que eu poderia fazer algo mais. Eu nunca tinha pensado que eu poderia ajudar. E quando eu conheci o sistema PAC, eu fiz uma meia-culpa muito grande comigo mesmo. Que eu disse, puxa, Nete, 30 anos que você visita presídios, mas você nunca fez nada além da sua obrigação. E isso me mostrou muito claramente que na nossa sociedade, até eu que vivia fazendo trabalhos, às vezes a gente constrói muros. E quando a gente derruba o muro, o efeito é bem diferente. Porque a construção de muros ela é um paliativo. E a destruição de muros permite outras coisas crescerem. Então, quando eu conheci o sistema PAC com o Grupo Mulheres do Brasil, 8 anos atrás, eu abracei como uma causa que a gente tinha que ajudar a fazer com que essas pessoas que entram na vida de crime possam ter uma outra oportunidade. A gente sabe aqui na nossa região, e todos vocês que estão na esfera pública, nos municípios, vocês sabem que as facções são muito mais unidas do que a sociedade civil. São muito mais poderosas do que a sociedade civil. E se a gente permite, eles vão tomar conta. E se a gente age, a gente pode talvez fazer uma diferença. Então, a PAC é o nosso grande projeto da gente ajudar a fazer essa diferença para permitir que essas pessoas que entram no caminho errado possam se arrepender e entrar no outro caminho. Então, esse é um dos grandes projetos que a gente quer trazer para o Ceará para fazer a diferença. O projeto já está aprovado, né, Cris, por lei. Agora só falta a gente implantar esse projeto aqui. E aqui são as nossas meninas maravilhosas que fazem todo o nosso trabalho de pacto, de APAC, cultura de paz, etc. E tudo isso permeia todos os trabalhos que a gente faz no Grupo Mulheres do Brasil. Dentro dos abrigos, com as comunidades, e cada um, na realidade, pegando um pouquinho do seu tempo para fazer algo diferente. Pode passar. E é isso, gente, isso é um pouco do meu hobby, como eu falei, é o Grupo Mulheres do Brasil, onde eu não tenho hora para criar, para inventar, para a gente fazer um pouco de diferença na nossa comunidade. E todas as minhas pessoas da Madre
todos aderem ao Grupo Mulheres do Brasil. Tem muitos homens no Grupo Mulheres do Brasil que nos ajudam. Porque eu acho que quando você está fazendo bem ou você está fazendo algo para a sua sociedade, ao seu redor, para a comunidade, não tem hora. Não tem hora e não falta tempo, porque é possível se fazer. Então, em nome do Grupo Mulheres do Brasil, eu queria convidar todas as mulheres a participarem e os homens a apoiarem, porque a gente tem muito trabalho para fazer e é simplesmente um trabalho para a gente fazer a diferença na nossa comunidade. E eu acredito que todos nós não vamos negar que a gente precisa curar a nossa comunidade, a gente precisa curar a nossa sociedade e a gente precisa retornar esse país a ser o país alegre, criativo e rico que o país é. E isso depende muito da sociedade civil trabalhando juntamente com o poder público. Então, o poder público precisa abraçar também todos os projetos da sociedade civil para que a gente possa fazer isso. Obrigado. Nós agradecemos. Agradecemos, então. Está com áudio aqui? Opa, voltou. Agradecemos, então, a Anete de Castro e dando sequência a esse debate, lideranças femininas que trabalham com foco em governança e responsabilidade social. Nós vamos ouvir agora a nossa expositora, Caroline Utomi, da Rede de Governança Brasil, a advogada Caroline Utomi, de São Paulo. É com você. Muito obrigada, Ian. Bom, boa tarde, quase boa noite, é isso? Quase boa noite a todos. Bom, não tem, por mais que seja clichê, não tem como não agradecer mais uma vez o convite. É uma grande honra, né, estar aqui, principalmente integrando um painel com mulheres incríveis como vocês. Foi muito bom mesmo me aproximar de vocês. Inclusive, foi incrível como, quando a gente conversou ali dentro, a gente começou a trocar algumas experiências. Eu, que estou basicamente engatinhando perto de vocês, porque faz 5 anos, né, que eu abracei esse propósito com relação ao empreendedorismo e responsabilidade social. É muito legal e gratificante ver que lá na frente, né, eu posso alcançar caminhos também como vocês, e que vale a pena, né, vocês que estão aí há muito tempo nessa caminhada também. Bom, eu sou Caroline Utomi, sou advogada e sou empreendedora. Não vou contar aqui toda a minha história, mas, em breve resumo, é importante, né, colocar aqui no que eu atuo e o que eu faço. E eu consigo resumir, né, que toda a minha atividade profissional eu desenvolvo com um propósito claro, consciente e direto de contribuir ativamente com o desenvolvimento da sociedade. E quando eu estabeleci esse propósito dentro da minha vida, eu cheguei até esse propósito porque antes eu busquei olhar para mim, a me desenvolver como ser humano, como cidadã. E aí, a partir desse desenvolvimento pessoal, eu percebi, né, que o mundo, em especial a sociedade brasileira, tinha muito a alcançar, tinha tudo para dar certo, mas que faltava e ainda falta algumas coisas básicas e simples, como um olhar mais consciente para o seu próprio eu, né, para cada um olhar para si e se desenvolver, e aí automaticamente a gente consegue contribuir e desenvolver a sociedade. E aí, a partir disso, eu criei, né, comecei a colocar uma base e uma tríade para a minha atividade profissional, e aí eu, dentro das minhas especializações, e essa tríade tem como foco o direito, novas tecnologias e desenvolvimento humano para a cidadania digital. E aí, com isso, eu criei, né, fundei 3 empresas, um escritório de advocacia focado em privacidade e proteção de dados pessoais, que procura ali colocar os direitos fundamentais como base, gerar consciência nas pessoas, né, com relação a esse impacto na vida de cada uma delas. Fundei a consultoria Caoso, com foco em cidadania digital, em especial para crianças e adolescentes, e também o Instituto Caoso, que promove ações de iniciativa ativa para a promoção da igualdade racial. E essas 3 empresas não surgiram do nada, eu me especializei em cada um desses pontos, né, de forma gradativa, de forma separada, até que, no meu caminhar, eu verifiquei que cada uma delas, né, se juntavam, se uniam, e que a forma que eu trabalhava fazia com que eu atingisse esse propósito, né, de contribuir com a sociedade. E aí,
quando a gente se torna líder, enfim, que a gente está principalmente no empreendedorismo, ou estamos em pontos de liderança, seja dentro de departamentos, seja dentro de entidades públicas ou privadas, se deparar com a governança é algo que é basicamente fundamental, porque se você não acompanha princípios da governança, que são ali, né, ligados à ética, à integridade, ao compliance, à prestação de contas, à transparência, você acaba fracassando em algum momento. E chega um ponto que você percebe que você precisa ter consciência do trabalho com responsabilidade social, né? A governança ela puxa isso. E o ponto que eu quero chegar aqui, eu quero chamar principalmente a atenção, né? A gente está vendo aqui o trabalho na primeira-dama da Cristiane, também da Anete, que são trabalhos incríveis, que todo mundo deve conhecer e acompanhar, e a gente vê muito o sucesso, né? E causas muito grandes e incríveis que impactam a sociedade de diversas formas. E para a gente poder alcançar esses pontos de sucesso que elas chegaram, né? Eu acho que é muito importante para quem está desenvolvendo um trabalho com foco em responsabilidade social, antes dar um passo de verificar e colocar a definição de responsabilidade social. Porque seja você no seu exercício como funcionário, dentro de um departamento, como gestor, como líder, como empreendedor, independente dentro de uma entidade pública ou privada, todo mundo quer exercer um trabalho com responsabilidade social. Todo mundo faz questão de falar, eu exerço um trabalho com responsabilidade social, coloca no código de conduta, coloca como um valor, como um princípio, enfim. Mas, muitas vezes, dentro das empresas, isso é algo muito utópico, pouco palpável. Dificilmente se torna, né, o que a gente está vendo aqui com o trabalho dessas duas mulheres. Então, a gente precisa, antes de falar, né, que eu vou fazer isso, vou colocar no código de conduta, simplesmente colocar para a nossa equipe que, olha, o compromisso de vocês é trabalhar com responsabilidade social, não adianta só falar isso, tem que tornar isso bem próximo, né? Então, a gente tem um papel muito importante como líderes, antes de promover ações, antes de criar várias ações, de colocar vários projetos, a gente ter uma consciência de que, quando a gente fala em responsabilidade social, em ética, em integridade, a gente fala de conceitos muito amplos e que, quando a gente pergunta para cada uma das pessoas, ninguém sabe efetivamente no dia a dia como reproduzir isso. E, quando a gente fala em responsabilidade social, a gente tem que entender e ter a consciência disso, antes de desenvolver essas ações, que a definição de responsabilidade social, às vezes, muda de cabeça para cabeça. E qual que é a melhor definição de responsabilidade social para que não se torne algo, na verdade, altruísta e não realmente, né, com foco na sociedade? A gente precisa entender que a nossa mente humana ela nos coloca em bolhas, né, que cada um tem definições e conceitos por conta das pessoas que você encontra no seu dia a dia, por conta da rua que você nasceu, né, do país em que você mora, das pessoas que você encontra, da comida que você come, isso influencia em que você define como responsabilidade social. E aí, como líder, você tem que colocar isso na sua mente e trazer todas as outras definições, e aí sim você consegue realmente ter um trabalho efetivo e não trabalhar com responsabilidade social em uma distância em que você está trabalhando, na verdade, só para a sua própria bolha, né? Então, veja, o trabalho que elas exercem aqui, né, elas começaram dentro ali, né, do ponto delas, mas isso reverbera para toda a sociedade. Não está ali só dentro, né? Não gera um impacto apenas interno, e sim para toda a sociedade. E por que eu falo que a gente tem que tomar esse cuidado e a gente, muitas vezes, transforma isso em algo grande e não consegue chegar e atingir essas metas, né? Eu comecei a perceber que eu estava realizando um trabalho realmente com responsabilidade social quando eu comecei a contestar, né, tudo que eu fazia, para ver se realmente o que eu estava fazendo era bom ou não. E aí eu me vi numa situação, há anos atrás, em que eu estava conversando com uma jornalista, e aí, na época, eu já tinha, né, atingido várias coisas na minha vida, já tinha progredido também, né? Tenho ainda muito a alcançar, obviamente, mas já tinha evoluído bastante. E, por eu ser mulher negra, né, tá aí, né, fora das estatísticas, ela quis conversar comigo e ela falou assim, olha, a gente precisa te colocar como representatividade, né? Eu quero colocar que você conte a sua história, como você chegou, né, até onde você chegou em ser empreendedora, em depender, né, 100% ali do seu trabalho sozinha, para que outras mulheres negras também se inspirem em você e consigam chegar, alcançar, porque, né, a gente não tem mulheres negras em certas posições, como todos sabem. E aí eu comecei a fazer esse trabalho com ela, e todo o trabalho que eu vou realizar, eu estudo muito a fundo, preciso entender tudo o que eu estou fazendo. E aí, antes de eu terminar esse trabalho com ela, eu decidi também estudar o racismo, né, porque eu sou mulher negra, mas a gente não nasce sabendo o que é racismo.
E quando eu fui estudar sobre o racismo, eu percebi que aquele trabalho que eu estava fazendo de representatividade, e que é importante, né, eu, como mulher negra, estar em um cargo de liderança, mostrar que, sim, é possível chegar lá, né, que eu desempenhei diversas maneiras de foco, meta, estudos, enfim, que, além dessa representatividade, eu deveria fazer algo mais, porque, na verdade, o meu discurso estava sendo bem egoísta. Por quê? Apesar de eu ser mulher negra, existem graus, né, que a gente sempre alcança dentro de cada uma das bolhas. Então, uma mulher negra periférica, por exemplo, tem uma vida totalmente diferente da minha, né? Eu sou mulher negra, mas eu não nasci na periferia, né? Eu tive estudo em um colégio particular a vida toda, eu aprendi inglês, eu tive pai, tive mãe, tive comida, né, tive carinho. Então, era muito egoísta da minha parte olhar para as mulheres negras em outros degraus e falar, venham, vocês também conseguem chegar. Então, antes de eu fazer esse trabalho de representatividade, que era importante, eu percebi que, na verdade, a minha questão com responsabilidade social tinha que ir muito além, né? Olhar para fora da bolha, para outros degraus. E ouvir pessoas que, por mais que pareciam estar no mesmo perfil que o meu, calma aí, não estava. Então, a gente precisa pensar. Então, se eu quero exercer um trabalho social, eu tenho que lembrar que, por mais que eu seja uma pessoa, nossa, eu sou inteligente, sou culta, estudo, faço diversos trabalhos, eu não tenho todas as visões. Eu preciso da visão de outras pessoas, preciso de outros olhares, né, de todos os lugares e de todos os pontos. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho muito importante antes da gente poder, né, ir para o desenvolvimento de ações. A gente precisa entender essa bolha e praticar quebras também de vieses. E aí, passada essa reflexão, né, de a gente entender que definições de responsabilidade social são diferentes em diversas etapas, né? Inclusive, eu, quando exerço trabalho nas empresas, a cada empresa eu encontro uma definição diferente, às vezes boas, às vezes ruins. Então, passada essa reflexão, essa maturidade que tem que ter dentro de cada uma das pessoas, departamentos e entidades, tem alguns pontos também que são muito importantes para que a gente consiga desenvolver um trabalho com responsabilidade social de maneira efetiva e eficaz. Então, eu gosto de lembrar da importância dos pequenos passos. Quando a gente cria vontades de contribuir para um mundo melhor, de uma sociedade melhor, todo mundo quer fazer, né, do mundo um mundo melhor. A gente começa a criar várias questões, vários projetos mirabolantes, e muitas vezes eles não se concluem, como bem a Cristiane falou. Por quê? Porque a gente mira lá e fala, nossa, eu quero fazer exatamente igual a Cristiane está fazendo, eu quero chegar na ação, né, que a NET fez. Mas a gente não olha, né, que foram desenhados vários pequenos passos para chegar lá. E cada pequeno passo é muito importante. Quando a gente está falando de responsabilidade social, isso pode envolver diversas questões. Então, colocar isso no valor dentro de uma empresa pode envolver, né, uma política de humanização de mulheres, né, que acabaram de ter um filho, por exemplo, pode ser uma política de reciclagem, pode ser diminuir, né, a utilização de plásticos dentro da empresa, tem diversos aspectos. E aí, às vezes, um gestor quer colocar tudo isso de uma vez. Fala, não, agora vai ser assim, porque é melhor para o meio ambiente, é melhor para o mundo, 100% mudou. E quando a gente está trabalhando com responsabilidade social e mudanças de cultura para um mundo melhor, a gente tem que entender que a gente está lidando com pessoas. E lidando com pessoas, a gente está lidando com mentes humanas. E a mente, ela é uma máquina. Então, o que ela faz quando a gente simplesmente, né, muda de um ambiente para o outro? Né? Quando a gente está com o costume e vai para o outro. Agora, em vez de copo plástico, vários copos plásticos, vocês vão usar o copo de papel ou, enfim, uma caneca de cerâmica para ajudar o meio ambiente. E essa é a missão agora da empresa. O que a mente faz? Ela tende a evitar aquilo, ela se protege. Então, toda a equipe começa, na verdade, a reclamar de um ponto, de outro, né? E aí a gente não consegue implementar uma cultura de responsabilidade social e desenvolver isso dentro da empresa com ações gigantescas, porque a gente esqueceu de trabalhar pequenos passos. Quais são os pequenos passos? Né? A gente precisa começar a ensinar, mostrar para as pessoas, olha, primeiro, qual que é a importância? Depois, como que a gente muda aqui? Vamos mudar primeiro 50%, depois 60%. Né? Aí, se a gente já tem ações grandes, por exemplo, ações sociais externas, né? O que eu posso fazer como primeiro ponto, ao invés de achar que eu posso fazer uma ação grande. E aí, depois, a gente consegue, efetivamente, alcançar ali algo bem maior. Pode passar, por favor. Outro ponto essencial, né, para que isso tenha sucesso é a escuta atenta para a pluralidade, e que foi muito bem dito aqui também por elas duas. Então, é impossível fazer políticas públicas sem escutar quem faz parte disso. Né? Então, muitas vezes eu vejo políticas públicas sendo desenvolvidas para mulheres sem escutar as mulheres, ou para pessoas de baixa renda sem escutar as pessoas de baixa renda, para negros, para pessoas, né, do Sudeste, do Nordeste, do Norte, sendo que não foram escutadas essas pessoas. Né? Pessoas do Sudeste fazendo políticas públicas para as pessoas do Nordeste, né, é óbvio que vai ser falho. Né? A gente precisa realmente entender o que acontece ali. Então, é muito importante a questão da escuta
atenta para toda a pluralidade. Pode passar, por favor. E aí, né, dentro da responsabilidade social, a gente tem, obviamente, a gente já linka com ética e integridade, que é algo básico e óbvio, mas eu também gosto de lembrar que a gente não pode esquecer, né, de humanizar as relações, né, lembrar que a gente está sempre lidando com pessoas, então, colocar tudo sob pressão, a gente esquecer que as pessoas são pessoas distintas e que a gente pode, na verdade, aproveitar as características boas de cada uma das pessoas, ao invés, na verdade, de fazer com que as pessoas atendam às nossas expectativas, e aí isso causa uma falha grande no ambiente. A gente também tem que ter um compromisso muito grande com o meio ambiente, porque sem o ambiente nada existe e a gente simplesmente, muitas vezes, ignora o meio ambiente. A gente tem que ter consciência sobre vieses existentes, né, que todo mundo tem viés. Se você não trabalha, né, esse viés negativo, ele vai se sobressair. E aí, muitas vezes, na verdade, você vai ser uma pessoa negativa ao invés de propor algo positivo, por mais que a sua intenção seja uma das melhores. Né? Isso faz parte, na verdade, da ciência da mente humana. E também ter o olhar atento a tudo e a todos. Pode passar, por favor. E aí, né, eu vou falar aqui um pouquinho do comitê que foi desenvolvido e criado, que tem tudo a ver com isso que a gente foi falando. Mas antes, né, um ponto importante com relação a tudo isso que eu coloquei e que eu achei muito importante que a primeira-dama colocou, é a questão da comunicação. A comunicação é algo que está extremamente falha, né? Isso é uma questão mundial, né? Não só aqui no Brasil. Por quê? O que eu acho que é o ponto principal com relação à comunicação e que a gente não está realizando de forma efetiva? Quando a gente fala de comunicação, ou ninguém tende a conversar com ninguém, todo mundo acha que, não, eu já sei isso, eu sei aquilo, a gente não consegue conversar com o outro, e aí todo mundo subentende o que o outro está entendendo, e aí isso acaba gerando falhas no ecossistema, né, o que afeta toda a responsabilidade e governança dentro das entidades. Ou, por outro lado, quando a gente tem alguém que fala, sempre quando a gente vai falar algo, a gente não vai com a intenção de comunicar e expor o nosso lado, e sim com a intenção de convencer o outro lado. Isso precisa mudar. Né? Então, as pessoas que estão ali participando de conversas com líderes, pessoas que tomam decisão, levem, né, a voz ali, levem as ideias, mas também, né, sem exigir que realmente seja aplicado aquilo. Não, tem que ter uma conversa, tem que ter um equilíbrio entre tudo. E também, quem tem posição de liderança e tomada de decisão, muitas vezes deixa de escutar, porque fala assim, ali, né, eu acabo entendendo mais por conta disso, não adianta eu escutar, né, essa pessoa, ela não entende disso. E aí, uma falta de um olhar que uma pessoa, né, não tem na liderança, acaba fazendo com que tenha um insucesso na sua empreitada. Então, acho que a gente precisa muito trabalhar a questão da comunicação, né, e começar a romantizar um pouco mais também esse ponto. E aí, no meio de toda a minha caminhada, eu recebi, junto com a Camila Matana, um convite muito especial, né, em nome do embaixador da RGB, o ministro Augusto Nardes, e também da Cris Nardes, que foi a criação e desenvolvimento do Comitê de Governança para o Desenvolvimento Social e Humano na RGB. Foi um convite muito legal. Pode passar, por favor. Foi um convite muito especial, né, e a Camila, que vai ser coordenadora junto comigo, ela é engenheira e consultora ambiental, ela infelizmente não pôde estar, mas a Camila é uma profissional ímpar, né, e que a gente praticamente falou que foi o casamento perfeito entre nós, porque ela é da área, né, de engenharia, de exatas ali, eu tenho viés de humanas dentro do direito, e aí a gente tem um olhar muito amplo, sendo que as duas abraçam muito a essência do que está fazendo. Né? A gente tem um propósito dentro do nosso trabalho. Então, a gente se mantém ali dentro da integridade, seja bom, né, seja ruim para a gente faz efetivamente o certo. Então, a gente abraçou essa causa em busca do desenvolvimento social e humano dentro desse comitê, e a gente pretende aí desenvolver diversos trabalhos bons de maneira efetiva. Né? E aí eu vou mostrar para vocês de forma rápida, porque eu sei que meu tempo já acabou, né, sobre a nossa motivação e qual que é a nossa missão dentro do comitê. Antes até de eu seguir, foi engraçado que eu não conhecia, né, todo o trabalho da Alessia, e aí eu conversei com a primeira-dama, e aí ela falou assim, nossa, mas está super em consonância, você vai ver na palestra, super em consonância com o que a gente faz aqui. E é exatamente o que a gente está desenhando no comitê. Então, foi muito legal a gente ver que dá certo. Né? A gente vê que, na verdade, a gente está no caminho certo. Foi muito gostoso mesmo. Então, a nossa maior motivação dentro do comitê... Pode botar um pouquinho?
A nossa maior motivação dentro do comitê e principal é o compromisso assumido pelo Brasil em cumprir a Agenda 2030 da ONU, né, em consonância com a esperança e certeza do progresso do Brasil nas questões sociais e humanas, com pequenos passos consistentes, persistentes e pautados nos princípios de governança. Aqui a gente preferiu, né, ao invés de criar ações novas, já existem compromissos assumidos pelo Brasil e que ainda não foram totalmente cumpridos por diversas questões. Então, a gente decidiu, na verdade, né, se comprometer em ajudar nesse compromisso, né, a Agenda 2030, que a ideia é que seja cumprida até 2030, então a gente ainda tem um tempo também para contribuir com pequenos passos, pequenas ações, com todo esse compromisso dentro do cenário brasileiro. E aí a nossa principal missão, pode passar, por favor. É a nossa missão, né, que nós desenhamos ali a 4 mãos, é empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos os brasileiros, independentemente da idade, gênero, deficiência, enfim, dentro da diversidade, né, que abrange as regiões do Brasil, considerando, né, cada um dos estados do Brasil, não olhando apenas para São Paulo, né, que da onde a gente está, a fim de potencializar o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos na Agenda 2030. E a gente tem como base os princípios de governança, as existências das novas tecnologias que existem para ajudar o desenvolvimento da sociedade, e por conta de falta de desenvolvimento humano, a gente tem a tecnologia como vilã, e, na verdade, ela não é vilã, né? E sim é a falta do nosso comprometimento com a evolução da sociedade. E também a gente tem como base a garantia dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Bom, eu convido todos vocês, né, para acompanharem o trabalho dentro do comitê. A gente está muito realmente empolgado e feliz. A gente pretende, né, que o desenvolvimento das nossas ações sejam pautados realmente em pequenos passos, sem ações mirabolantes. A gente está com foco em 2 ações específicas, que uma é realizar chamadas públicas para a gente entenda quais ações que existem já no Brasil e que precisam ser vistas por todo o Brasil. Então, a gente vai fomentar e disseminar essas ações já existentes. E também a gente vai promover algumas pequenas ações dentro do comitê de forma exclusiva. Então, promovendo ali conteúdo, a gente entende que gerar consciência faz a diferença. E aí a gente consegue ali, né, colocar alguns pontos através de livros, cartilhas, vídeos, algo que seja realmente prático e acessível para toda a sociedade. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, né, muito obrigada mesmo, é uma honra e obrigada por todos a terem me escutado. Obrigada, Caroline Utomi. E recebi aqui a informação dos organizadores do seminário que, devido ao tempo, infelizmente, não será possível mais perguntas. Quero agradecer a doutora Cristiane Salles Leitão, a Caroline Utomi e a Anete de Castro em participar dessa mesa sobre lideranças femininas. Neste momento, gostaríamos de fazer uma singela homenagem a todas as mulheres do Parlamento Cearense e da sociedade, representadas aqui pela primeira-dama da Assembleia Legislativa do Ceará, Cristiane Leitão, idealizadora e líder do Comitê de Responsabilidade Social da Casa. O comitê reconhece, celebra e valoriza o compromisso de cada mulher e liderança feminina nas ações que desenvolvem e impactam positivamente nosso Estado e nosso país. Vocês fazem a diferença.